Então, é isso. Então, assim, o que nós temos para a aula de hoje, né? É Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, este bendito que vocês viram lá no ensino fundamental, há 1000 anos atrás, ele vai estar na vida de vocês em toda hora. Então, você foi na praia, tem Pitágoras. Você foi tomar café, tem Pitágoras. Pitágoras está em todo canto. Falou em geometria, plano espacial, sempre vai vir uma questãozinha do Teorema de Pitágoras. Então, no Enem, ele vai cair sozinho? É possível. E misturado, aí é que é. Então, normalmente no Enem, ou cai uma questão lá de geometria espacial e ele põe o Teorema de Pitágoras, ou ele vai cobrar separadamente. Além do Teorema de Pitágoras, existe um triângulo, que é o que eu chamo de triângulo pitagórico. Vocês chegaram a assistir essas duas aulas? Eram as duas de hoje. Se mentir, vai para o inferno, hein? Não, né, Rafael? Pronto. Certo. O triângulo... Não, Vanusa, quem mais? Meu Deus. Ai, meu Deus. Será que vai vir um sim? Por favor, um simzinho, um simzinho, um simzinho. Ninguém? Jadson, nem tu que é meu leitor? Caramba. Sei. Conte. Eu vou pegar aqui só decepção. Meu primeiro dia de aula é esse presente que vocês dão, né? Tudo que eu peço, assista as aulas. Aí o que vocês fazem? Não assisto. Tá bom. É uma tristeza isso, viu? Pois é. Mas aí tem lá, tá certo? Eu acho que eu botei o link das duas. Tanto do Teorema de Pitágoras, estou tentando aqui fazer a caneta. Tanto do Teorema de Pitágoras como do triângulo pitagórico, tá? Deixa eu ver aqui. Jadson, não vou ver mais a tela, tá bom? Por favor, seja meu leitor. Lucas, você tá funcionando o seu microfone? Você pode ser meu calculeiro? Falei Lucas porque tem 2 José aqui, né? E aí, Lucas? Eu acho que não tá funcionando, não. Tá não? Luan, o seu tá? Tá, vem uma desculpa. Não? Vixe, Maria. Isaac? Jordana, você não tá... E vamos de Jordana. Jordana, você não tem como dizer que não tá funcionando. Oi, professora, qual foi a pergunta? O seu microfone tá funcionando, porque você já falou, então não tem como usar essa desculpa. Então eu já respondi. Pois é, então pronto, você vai ser a minha calculadora de plantão, tá certo? Eita. Pega a calculadora aí que você vai me acudir. Ai, então, meu Deus, ok, professora. Tá, vamos lá. Ó, essa aqui é a listinha de vocês. Tá legível? Deixa eu aumentar um pouquinho a tela. Tá aqui, tá certo? São as questões do Teorema de Pitágoras. Mas antes de falar das questões, meu computador tá uma tartaruga. Deixa eu fechar aqui algumas telas. Pronto. Essa é a questão do dia de vocês que eu estava copiando no GSA agora. Pronto. O Teorema de Pitágoras... Putz, o negócio ficou gigante. O Teorema de Pitágoras, ele fala o quê? Bom, ele trata... Deixa eu fechar mais telas aqui. Se de repente eu desaparecer, foi porque eu fechei sem querer o Google, tá bom? Não vão-se embora, não. O Teorema de Pitágoras, ele trata justamente do triângulo retângulo, que desenho triste. Do triângulo retângulo, onde a gente tem 3 elementos básicos. A hipotenusa, que é o que a gente diz que é o maior lado, tá certo? É sempre o lado que está de frente ao ângulo de 90 graus. E os catetos. Os catetos, tanto faz quem vai ser. Não necessariamente o B tem que ser o vertical e o C o horizontal. O que importa é que são os catetos, tá certo? E aí ele diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa vai ser a soma dos quadrados dos catetos, tá certo? Então, o A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O que trata o triângulo pitagórico ou triângulo 3, 4, 5? Existe um triângulo fixo, que é o que a gente chama de triângulo base, em que os catetos são 3, 4
e a hipotenusa vai ser 5. Necessariamente, a hipotenusa tem que ser 5 ou múltiplos. E os catetos 3, 4. Aí vocês vão dizer, mas sempre vai aparecer o triângulo 3, 4, 5? A maioria das vezes, as questões, eles não são tão facinhos e botam bonitinho lá o 3, 4, 5, que fica muito na cara. O que ele faz? Eles criam um triângulo maior ou menor. E esse triângulo maior ou menor, ele vai ser sempre baseado num número fixo. Jordana, me diz um número qualquer. 5. Pronto. Por que 5? Porque ela quis, tá certo? Então, esse novo triângulo aqui, ó, 25, 20 e 15, é um triângulo pitagórico. Por que é um triângulo pitagórico? Porque eu peguei o 3, multipliquei por 5. Peguei o 4, multipliquei por 5. Peguei o 5 e multipliquei por 5. Então, se vocês multiplicarem por um único número fixo, todos os elementos do triângulo pitagórico, ele vai ser um triângulo pitagórico, só que um triângulo maior ou menor. E aí o 5 foi aleatório porque Jordana escolheu esse 5, tá certo? Deu para entender o que é um triângulo pitagórico? Sim, não? Vamos de novo. Jadson, me diz um número. 6. Pronto. Então, vou criar um novo triângulo, só que baseado no 6. Ó, então, a hipotenusa aqui tem que ser 30. Por que 30? Porque vai ser o 6 vezes 5. O outro cateto vai ser 3 vezes 6, ou seja, 18. E o próximo vai ser o quê? 6 vezes 4, que vai ser igual a 24. Aí vocês vão dizer, sim, mas você está me dando todos os triângulos, para que eu vou usar isso? Normalmente, eles vão dar um triângulo desse jeito aqui, ó. Deixa eu pensar aqui. Pronto. Ele vai dar um triângulo desse tipo. A hipotenusa 10 e um cateto 6 e vai perguntar quem é esse outro cateto. Aí vocês vão fazer o quê? Olha para esses dois lados que ele deu e se perguntam, isso aqui é 5 vezes alguém? Aí vocês vão ver, 5 vezes 2. Isso aqui é 3 ou 4 vezes alguém? Aqui é 3 vezes 2. Opa, o 2 apareceu como número fixo, e o 5 e o 3 já apareceram. Então, esse triângulo é um triângulo pitagórico, que seria 4 vezes 2, 8. Aí vocês determinam a outra medida. Não gostei do triângulo pitagórico, quero fazer o teorema de Pitágoras. Pode fazer. Mas o que acontece? A maioria das questões, às vezes, dão medidas muito grandes. E aí, para fazer a raiz quadrada desses números, dá muito trabalho. E usando o teorema do triângulo pitagórico, torna-se mais fácil, tá certo? Mais rápido o cálculo. Então, ele é bastante útil por isso, tá certo? Então, normalmente eles vão dar 2 medidas e vai perguntar outra. Vamos lá, me respondam aqui. Esse triângulo aqui... Professora, não tá saindo sua voz aqui. Não tá saindo mais? Tá conseguindo ouvir? Agora saiu. Pronto, eu acho que é porque eu me afastei do computador. Esse triângulo aqui... Deixa eu pensar aqui. É um triângulo pitagórico? O que é que vocês me dizem? Acho que não. Ana Júlia disse não. Por quê? Mas aqui não é 3 vezes 3, e aqui não é 4 vezes 2, e aqui não é 5 vezes 4? Não apareceu 3, 4, 5? E aí, o que vocês me dizem? Ana Júlia botou, porque não tem número fixo. Perfeito, pronto. Então, não é só o fato de aparecer o 3, 4, 5 que torna o triângulo pitagórico. Tem que aparecer o 3, 4, 5, mas tem que também aparecer aquele número fixo que multiplicou com todo mundo, que é o que a gente chama de um triângulo semelhante ou proporcional, tá certo? Então, perfeito. Então, além de vocês procurarem o 3, o 4 e o 5, tem que procurar se tem um número fixo multiplicando eles, tá certo? Deu para entender agora? Posso seguir?
Agora sim, sim, entendi. Pronto. Então, vamos lá, deixa eu apagar aqui. E vamos para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: essa lista é pequena, ela só teria 7 questões, mas. Ops, ao invés de diminuir, eu estou aumentando. Pelo tempo, não vai dar tempo da gente fazer tudo. Tão difícil, o computador está devagarzinho aí. Pronto. Primeira questão é essa aqui. Está legível? Vocês conseguem ver? Quer que eu aumente mais essa tela? Aumenta mais, por favor, professora. Pronto. Obrigada. Melhorou? Essa uma aqui que eu vou fazer. Melhorou. Pronto. Então, vamos lá. Ó. Ela diz o seguinte: dados móveis A e B estão se deslocando por 2 estradas retilíneas. Então, tá aqui o objetozinho que não dá para ver direito, mas aqui é o B, tá certo? E aqui é o A. E se cruzam num ponto P. O ponto P tá aqui bem pequititinho, conforme a figura abaixo. E formam entre elas um ângulo reto. Então, aqui temos um triângulo com ângulo reto, triângulo retângulo. Uma perguntinha que vocês não viram hoje, mas que vocês viram lá no fundamental. Como é que eu sei que eu uso o teorema de Pitágoras ou uso seno, cosseno, tangente? As razões trigonométricas. Como é que vocês sabem? Então, aí que tal, não sei. Ninguém me salva? Faço das palavras de Jadson amigo. Vocês vão saber quando usar o teorema de Pitágoras ou as razões de acordo com o que ele dá. Normalmente, questões de teorema de Pitágoras, ele só dá os lados. E, normalmente, as questões de razões trigonométricas, eles vão dar um ângulo, pelo menos, e um lado. E aí vai perguntar as outras coisas. Nesse caso, a questão nem mostra quem é o ângulo e não fala nada sobre isso. Então, não tem como você usar as razões trigonométricas. Só tem que usar as relações métricas, que nesse caso é o teorema de Pitágoras, tá certo? Então, se der ângulo, razões trigonométricas. Se der só lados, aí vocês usam o teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Continuando. No exato momento em que o móvel A está a 6 quilômetros da distância do cruzamento P, ó. Então, ele está a 6 quilômetros aqui, ó. Essa é a distância, tá bom? Eu estou ainda apanhando da mesa, viu? Minha letra fica triste. Ela não é bonita, não, mas aqui fica pior. Então, lá vai. E B está exatamente a 8 quilômetros. Portanto, a distância em linha reta entre A e B... quando vocês estiverem aí no dia a dia de vocês, sempre que vocês estiverem passando por algum terreno, que seja com esquina, vai pela diagonal, é mais curta, sempre. Então, ele quer saber isso aqui, ó. Qual a distância entre A e B? Pronto. Opção número 1, teorema de Pitágoras. A número 2, qual é? Que tipo de triângulo? A gente vem da pouquinho. Ninguém? Ó. C. Ana Júlia falou e o povo falou pitagórico. Perfeito. Quem é o número fixo, Ana Júlia? 2. Perfeito. 3 vezes 2 e aqui 4 vezes 2. Então, essa distância vai ser 5 vezes 2, 10. Resposta letra D. Fica facinho, né? Não quero usar o teorema do triângulo pitagórico. Aí lá vai. X ao quadrado igual cadê? 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. E aí continuaria. 36 mais 64. 64 mais 36 dá 100 e eu faria a raiz quadrada disso. Dava para usar. Mas aqui, vocês fariam de cabeça, né? Porque eu estou escrevendo, mas na prova do Enem, vocês vão olhar aqui e ver, 6 é 3 vezes 2, 8 é 4 vezes 2, então x é 10. Acabou. Então, vocês já fazem o cálculo mental. Vocês economizam esse tempo, porque no Enem é mais gestão de tempo do que até prática, né? Posso seguir? Posso? Pode. Tá. Próxima questão.
Questão 2. Uma escada de 13 metros. Deixa eu puxar aqui. Uma escada de 13 metros de comprimento encontra-se com a extremidade superior apoiada na parede vertical de um edifício. Cadê? E a parte inferior apoiada no piso horizontal desse mesmo edifício. A distância de 5 metros da parede, se o topo da escada deslizar 1 metro para baixo, o valor que mais se aproxima de quanto a parte inferior escorregará é. Então, tradução. Vão pensando na questão enquanto eu vou desenhando aqui. Aqui está a parede. Aqui está o chão. Aqui está a escada. E aqui, deixa eu continuar aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo movimentar isso aqui. Não, vou fazer outro desenho aqui. Pronto, continuar aqui. Pronto. Esse é o esquema. Pronto. Então, o que que acontece aqui? Opa. Vocês têm aqui que essa distância, ó, da parede, tá certo? Para o pé da escada, né? Lá do edifício para o pé da escada é de 5 metros, certo? Então, essa distância aqui é 5 metros. Aí ele fala assim: a escada tem 13 metros de comprimento. Essa medida aqui, ela não muda. Significa que essa que está aqui embaixo, ó, também não muda. Continua sendo 13, tá? Essa aqui, ó. É a mesma escada. Vou fazer a lombriguinha aqui, ó. É a mesma escada, só que o que ela fez? Ela estava lá em cima, escorregou. Quando ela escorregou, ela desceu aqui e se afastou aqui, tá certo? Aí ele diz assim: no momento que ela desliza 1 metro, quanto foi o deslocamento horizontal? E aí, como é que a gente faz essa questão? Bora lá, gente. Eu só sou o falante aqui. Mas pode participar também. E aí? Ninguém? Vou dar uma dica. Vou mudar aqui a cor. O povo botou, não faço ideia. Pronto. Vou chamar isso aqui de Y, tá certo? Então, vamos lá. Vamos dar uma ideia. É o seguinte. Eu vou chamar essa altura aqui do prédio, que vocês não conhecem, de Y, porque vocês têm a altura da escada, o comprimento da escada e tem a distância do pé do prédio até a escada. Então, o que a gente vai fazer aqui? Como aqui é 13 e aqui é 5, não dá para usar como triângulo pitagórico tão claro, né? Então, a gente vai ter que usar o teorema de Pitágoras mesmo. Então, lá vai, ó. O quadrado da hipotenusa, deixa eu botar aqui, questão 2, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, y ao quadrado mais 5 ao quadrado, ok? 13 ao quadrado, nem estou explorando Jordana, devia explorar ela só para ela ter trabalho, né, Jordana? Y ao quadrado mais 25. Aí, olha só, 169 e 25 é 5 ao quadrado, tá certo? Então, vou pular o 25 para cá. Então, 169 menos 25 igual a y ao quadrado, ok? Aí, vejam só, o que eu vou ter aqui? Cadê? 169 menos 25, 144, não é isso, Jordana? Confira. Então, y é raiz. Peraí, professora. Tá. Tem que explorar você, né? Passar a aula ilesa, primeiro dia de aula sem fazer uma continha? Não vou. Sim, com certeza, claro. Já explorei meu leitor de chat, tem que explorar você também. Ó, 144. É isso, meu professor. É, Muito né? certo. Pronto. Então,
144, a raiz quadrada, 12. Significa que essa distância aqui, ó, vou mudar a cor, vale 12. Aí vocês vão dizer, mas para que danada eu quero isso? Vejam só. Se a altura lá da ponta da escada até o chão era 12 e a escada deslocou 1, quanto é esse pedacinho aqui, que eu vou mudar a cor de novo? Quanto é esse pedaço aqui? Ó, tudo 12, deslocou 1. Quanto é esse pedacinho de azul? 11. Por favor. Perfeito, 11. Pronto, aí a gente vai de novo para o Teorema de Pitágoras para determinar essa medida de x aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Tem duas formas de vocês fazerem essa questão. A forma longa, que é fazer x mais 5 ao quadrado, mas aí vocês iam ter que usar aquele produto notável, né? Quadrado primeiro. Ou vocês, ao invés de chamar isso aqui de x mais 5, vamos chamar de outra letra, a, tá certo? Lembrando, deixa eu afastar aqui. Lembrando que a que eu chamei aqui é x mais 5, tá certo? Não esqueçam disso. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar o Teorema de Pitágoras de novo. A hipotenusa continua sendo 13. Então, o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Só que agora o novo cateto vai ser 11, que foi o que ele deslocou. 11 ao quadrado mais a ao quadrado. Aí, 13 ao quadrado, 169. 11 ao quadrado, 121. Mais a ao quadrado. 169 menos 121. Jordana, prepara a calculadora. A ao quadrado. 169 menos 121, isso vai dar 48, não é isso? Isso mesmo, professora. Faz a raiz aí, por favor. Me diga até 3 casas depois da vírgula. Peraí. Ok, pera. Rafael colocou 6,62, foi? Cadê? 92. Isso mesmo. 92, É isso aproximadamente. Certo, 928. pronto. 6,928 aproximadamente. Ou seja, aproximadamente 6,93, aproximadamente 7. Vamos ver para as alternativas, né? O que que se encaixa. Cadê? Ah, não, peraí, ainda falta. Eu achei aqui o valor de A, né? Só que A é x mais 5. Olha aí eu dando vacilo e ninguém falou nada. Ó, A é x mais 5. 6,93, eu vou arredondar, vai ser igual a x mais 5. Ó, como a diferença está pequena ali, a gente poderia até arredondar isso aqui para 7, né? Para chegar a um valor mais próximo. Mas vou deixar assim. Vai lá, Jordana. Quanto é 6,93 menos 5? Só para ela explorar, tá certo? Dá 1,93, né? 1,93, isso mesmo. Pronto. Então, o mais próximo, ó, ele deu 1,5 e 2. Então, o mais próximo seria a letra B, 2, tá certo? Então, esse aqui seria justamente o deslocamento, porque o que eu achei aqui foi tudo, que é o valor de A, né? E ele quer saber justamente esse pedacinho que está aqui. O que vocês acharam dessa questão? Intrigante, eu diria. Não é? E, assim, é uma questão que é, assim, aparentemente fácil de resolver, mas tem várias pontinhas e ainda pode dar uma escorregada, que nem essa que eu dei aqui. Porque já pensou se... Muito número, professora, muito número. Já pensou se nas alternativas tinham 6,9? Aí não marcava? Porque eu ia já olhar. Então, pronto, vamos recapitular. Tinha escada... Pegadinha, viu? Pegadinha. Tinha escada de 13 metros, deslocou 1 metro, só que antes a distância do prédio para a base era 5, né? Então, ele quer saber quando ele deslocar 1 metro para baixo, quanto ele se afasta da parede. Pronto. Então, o que a gente fez? Teorema de Pitágoras, porque não é triângulo pitagórico. Então, fiz Teorema de Pitágoras para saber a altura toda do prédio, aonde a escada, né, está encostada.
descobrir quanto foi essa altura, aí diminuir de 1, né? Subtrair de 1, porque foi justamente esse deslocamento. Depois, o que eu fiz? Calculei o teorema de Pitágoras de novo para achar tudo que é dessa base, e aí subtrair para poder achar o valor de x. Pode fazer esse x mais 5 aqui no lugar de a ao quadrado? Dá, mas ia cair numa equaçãozinha, de certa forma, de segundo grau, né? Aí dá um pouquinho mais de trabalho, eu acho mais prático fazer assim. Mas quem queria desenvolver, tá certo? O produto notável, podia fazer, não tem problema. Mas dá mais trabalho, bem mais trabalho. É da cria a questão. Então, o objetivo é não dar cria nas questões de matemática, porque vocês não têm tempo a perder, tá certo?